Comprar um imóvel no Brasil? Uau, que passo importante, né? Mas aí vem aquela pilha de papelada que pode assustar um pouco. Nesta análise, a gente vai decifrar cada documento para garantir que o sonho da casa própria não se transforme em dor de cabeça. Sabe aquela frase que a gente ouve desde criança, o sonho da casa própria? Isso mexe com todo mundo. É muito mais que um objetivo de dinheiro, é um marco de estabilidade, uma conquista de vida. Mas e se esse sonho pudesse virar de ponta cabeça? Pois é, pode acontecer. A empolgação de pegar as chaves pode, num piscar de olhos, se transformar num baita pesadelo jurídico. E tudo por causa de um único detalhe esquecido, um papelzinho que passou batido. E é aqui que a gente precisa mudar a chave. Olhar para essa papelada não como burocracia, mas como a principal linha de defesa para proteger o maior investimento que a maioria das pessoas faz na vida. Ok, então, o papo aqui hoje é exatamente sobre isso. A nossa missão é transformar essa montanha de papéis num mapa claro, um roteiro para que cada assinatura seja dada com total confiança, com segurança de verdade. E por onde a gente começa? Pelo documento mais importante de todos, a estrela do show, a matrícula do imóvel. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno dela. Pensa na matrícula como o prontuário médico completo do imóvel. É sério, lá está toda a história sem filtro nenhum, desde o nascimento jurídico da propriedade. E que tipo de coisa esse prontuário revela? Primeiro, o básico do básico. Quem é o dono de verdade? Isso já evita um monte de golpe. Segundo, se existem dívidas amarradas no imóvel, como uma hipoteca. E terceiro, o ponto mais crítico, se o imóvel está bloqueado pela justiça por uma penhora. E o que raios é uma penhora? Significa que um juiz já apontou aquele imóvel como garantia para pagar uma dívida do dono atual. O risco aqui é gigantesco. Mesmo depois de pagar tudo, o imóvel pode ser tomado para quitar essa dívida antiga. Certo. A matrícula, então, é como se fosse o chassi do carro, a estrutura principal. Mas para uma viagem segura, um carro precisa de mais, né? De freio, de airbag. As outras certidões são exatamente isso, camadas adicionais de proteção. Dívidas como IPTU e condomínio são, digamos, especiais. Elas pertencem a uma categoria jurídica com um nome chique em latim, obrigações propter rem, que quer dizer obrigações da própria coisa. A ideia é simples e poderosa. A dívida não está ligada ao CPF do vendedor, mas sim ao próprio imóvel. Ela persegue a propriedade, não importa quem seja o dono. Ou seja, se não checar direito, quem compra o imóvel herda a dívida. Simples assim. Outro documento importante é a certidão de ônus reais. Se a matrícula é o filme completo da vida do imóvel, essa certidão é uma foto de alta resolução do momento atual. Ela responde, hoje, agora, existe alguma restrição que impeça a venda? Agora, vamos falar de um documento super conhecido, o habite-se. A casa está lá, de pé, tudo certo. Qual o problema real se ela não tiver esse papel? Os riscos são bem sérios. Para a prefeitura, o imóvel é irregular ou simplesmente não existe. Isso pode gerar multas pesadas para o novo dono e, talvez o mais importante, quase nenhum banco vai aprovar um financiamento imobiliário sem o habite-se. Até agora, a gente construiu uma fortaleza em volta do imóvel. Mas essa proteção não está completa se investigar outra parte do negócio. Porque às vezes o maior risco, o verdadeiro campo minado, é a situação jurídica de quem vende. É aqui que entra um fantasma jurídico chamado fraude contra credores. O nome já assusta, né? E o conceito por trás é a parte mais sutil e talvez a mais perigosa de toda a análise. Acontece assim. O vendedor, cheio de dívidas, vende o imóvel às pressas para se livrar do bem. A justiça pode entender que essa venda foi maliciosa, feita só para prejudicar os credores. E o resultado? A venda pode ser anulada e a pessoa que comprou de boa fé perde tudo, o imóvel e o dinheiro. É por isso que as certidões do vendedor são o escudo de quem compra. Ao pedir esses documentos, o objetivo não é só investigar a vida de alguém. É, na verdade, construir uma defesa legal preventiva, mostrando para a justiça que toda pesquisa e cuidado foram tomados. Vamos agora juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Cada um desses documentos conta um capítulo da história, e juntos eles formam uma imagem completa, um escudo de proteção de 360 graus. Essa proteção funciona em 3 frentes. Ela protege contra problemas do passado da propriedade, que a matrícula revela, protege contra dívidas que vêm junto com o imóvel, como IPTU e condomínio, e protege contra os problemas legais do vendedor, que podem anular toda a transação. A mensagem final é clara.
A verdadeira segurança na compra de um imóvel não está na assinatura do contrato final, mas no trabalho feito muito antes. Ela começa e termina na pasta de documentos. Mas sabe, essa análise toda de papéis e certidões vai além da segurança jurídica. Ela acaba revelando algo muito mais profundo sobre o negócio que está sendo feito. No fim das contas, a pergunta mais importante não é só: este imóvel é um bom negócio? A pergunta é: com quem eu estou fazendo negócio? A forma como os documentos são apresentados, a transparência, isso revela o caráter de quem está do outro lado da mesa. E essa é uma informação tão valiosa quanto qualquer certidão.